Olá, boa tarde a você. A partir de hoje, comércios e fábricas que produzem mais de 1.000 litros de lixo por dia passam a ser responsáveis pela própria coleta. Pelo menos 74 empresas se enquadram nessa nova etapa da lei. De acordo com a Lei Distrital 5.610 do ano passado, conhecida como Lei dos Resíduos Sólidos, são considerados grandes produtores de lixo qualquer comércio que produza mais de 120 litros de não recicláveis por dia. O diretor técnico do Serviço de Limpeza Urbana esclarece que o comerciante deve se cadastrar no site do SLU, declarar que é um grande produtor e contratar por conta própria uma empresa para coletar e transportar o lixo sob pena de multa. Pode chegar uma multa de R$ 500, né, só por não ter cadastrado, né? Se tiver ainda com resíduos sendo coletados, essa multa pode chegar a mais de R$ 2.000. A lei está sendo aplicada gradativamente dos maiores produtores para os menores. A fiscalização começou em agosto deste ano, quando o foco eram comerciantes que produziam mais de 2.000 litros de lixo não reciclável por dia, o equivalente a 2 contêineres como estes aqui. Já a partir dessa quarta-feira, o alvo passa a ser também aquele comerciante que produz mais de 1.000 litros por dia. Já a partir de janeiro do ano que vem, todos aqueles que produzirem mais de 120 litros, o equivalente a um saco deste aqui. O diretor técnico do SLU esclarece que o órgão vai continuar a coleta dos recicláveis desses estabelecimentos em qualquer quantidade, sem custos adicionais, e que a lei tem também um caráter educativo. A lei era mais para que todo mundo pudesse entender o que gera de lixo, pudesse ter conhecimento e consciência do seu papel nessa gestão e pudesse nos ajudar a reduzir a geração de lixo em Brasília. Tá aí, agora a responsabilidade também é de quem produz, Cláudio Humberto. Esses caras são muito sabidos, né? Eles estão simplesmente abrindo mão ou deixando de fazer o trabalho para o qual eles são pagos. Nós pagamos impostos altíssimos, pagamos também taxa de limpeza pública. Tudo isso sai do nosso bolso para sustentar esse serviço milionário, aliás, e sustentar também os salários dessas pessoas do SLU que inventaram essa história aí, que é para não terem que fazer o trabalho que a lei determina que eles façam. Os grandes produtores de lixo e tal, você até compreende ali que deve haver alguma ação nessa direção. Mas assim, o que começou com 2.000 litros de lixo já está em 120. Daqui a pouco uma sacolinha de supermercado com algum lixo, você vai ter que pagar por isso. É vergonhoso que o SLU, além de todas as presepadas que tem feito, inclusive a mais recente é o adiamento do fechamento do lixão da estrutural, agora esteja pretendendo cobrar o lixo que deveria recolher. Isso é vergonhoso. E os serviços de transporte por aplicativos venceram a queda de braço com os taxistas, pelo menos por enquanto. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta empresas como Uber, Cabify e 99, mas retirou pontos que poderiam inviabilizar esse tipo de serviço. O projeto agora volta para a Câmara. Do lado de fora do Senado, muita pressão de taxistas e motoristas de aplicativos. No meio da tarde houve confusão e a polícia precisou intervir. O projeto que chegou da Câmara poderia inviabilizar os serviços dos aplicativos com uma regulamentação rigorosa. Os líderes partidários propuseram um acordo, aprovariam o texto, mas com um compromisso do Palácio do Planalto de vetar alguns itens na sanção da lei. Mas o governo não quis assumir esse ônus. As decisões teriam de ser mesmo do Congresso. Na discussão do tema, os senadores foram sensíveis aos pedidos dos representantes dos aplicativos, como Uber e Cabify. O plenário aprovou o texto principal com alterações. Regras consideradas exageradas foram retiradas do projeto. Na versão aprovada pelos senadores, os carros não vão ter que usar placas vermelhas, nem dependerão de licença das prefeituras para rodar. Os motoristas não precisam ser donos dos carros e ficam autorizados a pegar passageiros de outros municípios. Mas terão que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e garantir boas condições de manutenção e limpeza do veículo. O texto ainda prevê que os motoristas devem ter carteira de habilitação na categoria B ou superior e contratar seguro de acidentes pessoais para os passageiros.
Caberá aos municípios o poder de fiscalização. Para isso, as empresas de aplicativos terão de repassar às prefeituras o cadastro dos motoristas que trabalham para a empresa. Os representantes dos aplicativos saíram satisfeitos. Ganha de um lado as pessoas que precisam da mobilidade, ganham de um lado os motoristas que precisam da renda e traz equilíbrio para o setor como um todo. Como foi alterado, o projeto voltará a ser debatido e votado na Câmara. É lá que os taxistas pretendem derrubar as mudanças feitas pelos senadores. Em São Paulo, o sindicato da categoria estima que a classe perdeu pelo menos 35% de passageiros. Eles culpam o que consideram concorrência desleal dos aplicativos. Acho, opinião pessoal, que os deputados vão acatar a queda da placa vermelha, mas eu tenho certeza absoluta que não vão tirar a necessidade de uma autorização do município. Ainda não há previsão de quando o texto irá novamente à votação na Câmara. Ou seja, por enquanto, nada muda para os usuários de táxis e de serviços por aplicativos. O relator que deu parecer favorável às mudanças no Senado diz que, em vez de se preocupar com os aplicativos, os taxistas deveriam lutar para flexibilizar regras antigas que prejudicam o trabalho da categoria. Eu acho que eles deveriam se preocupar um pouco com a flexibilização das regulamentações do táxi. Dentre elas, essa questão de município, pode ser tratado outros assuntos. Eu me coloquei à disposição para ouvir os taxistas e, conforme for apresentar projetos de lei complementar, o que caber dentro do processo legislativo, para melhorar a questão do taxista. Está aí agora a decisão nas mãos dos deputados lá na Câmara. Exatamente. Olha, o senador disse aí mais ou menos o que a gente disse aqui ontem, né? Talvez fosse mais indicado, em vez de tentar regulamentar o Uber, seria desregulamentar o táxi. Por exemplo, liberando-os de uma série de exigências, liberando-os do jugo, do controle dos donos das permissões, porque a grande maioria dos taxistas é de gente explorada pelos donos dos veículos, da placa, da permissão. E eles é que fazem essa confusão toda. Tanto assim, ontem, por exemplo, foi visível a agressividade dos taxistas que têm sido acusados de espancar motoristas do Uber em todo o país e aqui em Brasília também. Ontem, os jornalistas tiveram que se proteger por trás do grupo de motoristas do Uber, porque os taxistas queriam não apenas espancar os concorrentes do Uber, mas também queriam pegar os coitados dos jornalistas, né? E a polícia, por isso, teve que intervir e o fez muito bem. Esse resultado de ontem não faz dos motoristas do Uber vitoriosos. Os vitoriosos somos todos nós, a sociedade. Nós precisamos exercer o direito de escolher como queremos ser transportados. Nós não podemos ser obrigados a ser transportados apenas de táxi. Não é disso que se trata. Os taxistas têm essa consciência, assim como os motoristas do Uber, e que venham estes que já existem e outros aplicativos que tornem a nossa vida muito mais fácil. 17 milhões de brasileiros já usam Uber, que venham mais. A equipe econômica está focada em convencer o Congresso da necessidade de aprovação da reforma da Previdência e também do novo pacote de ajuste fiscal. Ontem, Meirelles esteve na Câmara e hoje é a vez do ministro Diogo Oliveira do Planejamento. Ele está agora defendendo o orçamento do ano que vem perante deputados e senadores. O presidente Temer também já está de volta a Brasília e retoma a articulação política. Vamos ao vivo com a Renata Dourado, que acompanha aqui a movimentação, até porque tem muita coisa pela frente até o fim do ano, né, Renata? Tem, pelo menos é o que o governo espera, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, hoje, o presidente Michel Temer, que chegou nesta manhã aqui em Brasília, ele que se recuperava em São Paulo desse procedimento cirúrgico, ele cumpre uma agenda de despachos internos. Isso significa que ele não tem nenhum compromisso oficial, nenhuma agenda oficial, nenhum encontro marcado oficialmente, claro, né? Porque nos bastidores a gente sabe que esses encontros, essas conversas por telefone realmente continuam, permanecem. Essa semana é considerada praticamente uma semana morta, tanto no Congresso Nacional, no Judiciário. A gente lembra aqui que hoje já é feriado no Judiciário, a partir de hoje até o final da semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está em uma viagem internacional junto com outros 9 deputados. Amanhã é feriado, então muita gente já vai enforcar aí na sexta-feira, vai emendar esse feriado.
Senado. E lembrando que este mês ainda teremos um outro feriado, que é no dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Imagine você que vai cair numa quarta-feira. Quarta-feira, feriado no Congresso Nacional, já viu, né? Praticamente uma outra semana morta. E o governo, de fato, tem pressa para aprovar várias medidas. Tem aquele pacote de ajuste fiscal, tem a reforma da Previdência. O governo ainda está esperançoso em aprovar ainda este ano, porque entende que no ano que vem, se não aprovar este ano que vem, que não vai aprovar mesmo, ano eleitoral. Então, os deputados e senadores estão focados realmente nas respectivas eleições. A gente lembra que trata-se de uma PEC, então precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. E a expectativa do governo é exatamente essa. Então, está correndo contra o tempo para aprovar, de fato, ainda este ano. O presidente Michel Temer deve adotar aí uma nova estratégia. A gente lembra aqui que ele teve vários encontros individuais. Teve um dia que ele se reuniu com mais de 20 parlamentares, individualmente falando também. Então, a estratégia agora é focar nos líderes. Líderes partidários, líderes de bancada, porque entende que dessa forma vai ter uma coesão maior na base. Esse, pelo menos, é o entendimento de agora do governo. Então, o governo, de fato, Rodrigo, está nessa expectativa aí mesmo. Realmente tem muita coisa para ser aprovada ainda este ano. E hoje, no Diário Oficial, saiu a exoneração da secretária de Direitos Humanos, Flávia Piovesan. Ela, teoricamente, sai para assumir um cargo na OEA, também relacionadas aos direitos humanos, só que esse cargo ela vai assumir só no ano que vem. Então, nos bastidores, o que fala é que a imagem dela ficou um tanto desgastada, porque ela fez duras e severas críticas àquela portaria do governo relacionada à diminuição do rigor da fiscalização do trabalho escravo no país. Então, ela chegou a dizer que a mudança é um retrocesso inaceitável. Lembrando que há uma liminar da ministra Rosa Weber suspendendo essa portaria e que deve ser aí para análise de todos os ministros do Supremo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando, portanto, mudanças no governo federal. Exatamente. Olha, é preciso lembrar que essa secretária de Direitos Humanos deu um show de oportunismo, viu? Ela estava quietinha no lugar dela, o governo fez o governo pagar uma dívida de 8 milhões de dólares junto à OEA, sem o que ela não poderia se candidatar a uma vaga na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Depois o governo colocou à disposição dela toda a estrutura que pôde para que ela vencesse essa disputa, que era uma vaga disputada com vários outros países. O governo fez campanha para ela. Depois que ela garante a boquinha na OEA, então ela resolveu detonar o governo e fazer críticas. Assim, era um show de oportunismo político que não se vê há muito tempo na esplanada dos ministérios, acredite. Olha, essa folga aí que está deixando o país todo indignado, a folga na Justiça, o feriado que foi criado pela ministra Carmen Lúcia. Ela transferiu o dia do funcionário do servidor público de 28, que foi o sábado passado, para o próximo dia 3, que é sexta-feira, e criou esse feriadão, esse esticadão maravilhoso para os servidores da Justiça de 5 dias, para todos os servidores, com exceção da Justiça Eleitoral. Por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, não haverá ponto facultativo nem no TSE, nem nos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil na próxima sexta-feira. E a seguir, o Enem está batendo a porta e domingo já é dia de prova. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.